Oi, pessoal, Melo aqui da IEP Mundi. Mais uma vez aqui com vocês para trazer um tema super interessante e que vai agregar valor a você que pretende estudar inglês na Nova Zelândia hoje. A IEP, como vocês já sabem, é uma empresa de intercâmbio especializada em Nova Zelândia e que se preocupa com intercâmbio com propósito. E o tema de hoje, inclusive, ele está sendo trazido aqui por solicitação de pessoas que não tiveram essa informação e acabaram optando por fazer um outro curso que davam os mesmos benefícios desse que a gente vai comentar hoje, né? Então, eu acho super interessante a gente explorar esse tema para que todo mundo tenha conhecimento e saiba fazer a escolha certa. Para conversar comigo sobre a diferença entre um curso de inglês normal, um preparatório para IELTS e um NZCL, eu tenho aqui comigo hoje a Aline, que é da escola, do grupo ICL de Auckland. Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo e você, Rô? Tudo bem. Primeiro, muito obrigada, né, por ter aceitado vir falar conosco sobre esse assunto. Eu acho que é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, né, mas você, sem saber, você vai conseguir ajudar aí muita gente que não sabe sobre os cursos. Com certeza, estou aqui para isso. Então, tá bom. Então, para começar, vamos lá, né? Direto ao ponto. O que seria esse tal desse NZCL e como que funciona essa opção, assim, no geral? Tá. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse tópico é muito interessante a gente abordar, porque muitos alunos optam pelo preparatório do IELTS ou continuam fazendo inglês, mesmo já tendo inglês, porque não conhecem esse curso. Esse curso, ele é um curso muito agregador, em vários aspectos. O nome, né, NZCL, é New Zealand Certificate in English Language. Hoje nós oferecemos o curso Level 4 e Level 5, e aí eu vou explicar qual é a diferença. Esse curso é um curso de 16 semanas que ele trabalha tanto a escrita como você ouvir, como você escrever, como você falar, num contexto acadêmico. Então, o aluno, ele se prepara para depois, principalmente os alunos que têm um plano de carreira, que queira se preparar para depois fazer uma graduação ou uma pós-graduação, ele vai ter um nível de conhecimento, um conteúdo acadêmico de inglês, um vocabulário totalmente diferente de um aluno que faz um General English. Então, o curso, ele é bem intenso, ele é dividido em 16 semanas, onde ele é dividido em parte A e parte B. A parte A, ela é dividida também em 5 partes, onde são explorados tópicos de livros, e a parte B, tópicos determinados pelo NZQA. Então, esses dois tópicos, as duas partes A e B, que contemplam o curso que a escola oferece, ou seja, 8 semanas, 8 semanas, e quando a gente olha, é um curso de uma certa forma rápido, né? Pelo que ele vai te proporcionar. Porque um aluno que faz o NZCL, ele depois tem automaticamente, depois de passar e ter um certificado reconhecido pelo NZQA, ele vai ter automaticamente um pathway para poder fazer uma graduação, né? Se ele fizer um Level 4, que equivale a um 6.0 no IELTS, e se ele fizer o Level 5, no final ele vai ter o equivalente ao 6.5, equivalente ao IELTS, né? 6.5. Então, esse curso é bem interessante porque o aluno ele se prepara, ele adquire um conhecimento que, principalmente um aluno que faz um preparatório do IELTS, ele nunca vai ter essa preparação, porque o preparatório do IELTS, infelizmente, muitos alunos acham que com a preparação do IELTS ele vai ter um nível de inglês melhor. E essa informação é totalmente equivocada. O aluno que faz um preparatório do IELTS, ele está se preparando simplesmente a fazer um exame. No mínimo, para um aluno entrar no preparatório do IELTS, ele tem que ter
o nível intermediate, um nível intermediário. Então, se o aluno ele tem um nível intermediário, a gente concorda que ele ainda falta ainda conhecimento, ele está na metade do caminho. Então, ainda falta gramática, vocabulário, uma série de coisas que ele precisaria aprender antes. E ele vai, geralmente, né, muda para o preparatório do IELTS, e aí ele vai estar se preparando para fazer um exame, e as dificuldades que ele tinha em gramática, em vocabulário e listening, ele continua tendo, porque ele só está se preparando para fazer um exame. E aí, o que acontece, às vezes, é muita frustração de vários alunos, porque ele não atinge a nota que ele esperava atingir, ele tem dificuldades em entender, porque você está sendo preparado só para fazer o exame, então é write, read, listen, speaking, write, listen, read, speaking, e ele não tem o vocabulário, ele não tem a gramática, ele não tem esse listening, então ele se sente um pouco perdido. Então, o que eu vejo aqui muito na escola é que às vezes o aluno quer fazer o preparatório do IELTS, quando ele passa para o nível intermediário, e aí depois ele se arrepende e ele quer voltar. E esse curso não, é um curso intenso, é de 16 semanas, ele é focado, ele é intenso, que o aluno, como ele vai estar o tempo todo aprendendo num contexto acadêmico, o vocabulário depois de 16 semanas vai ser totalmente diferente de um aluno que faz um General English. Eu achei interessante essa colocação sua, porque com relação ao IELTS, eu mesma já fiz preparatório para o IELTS, né? Eu me lembro bem das aulas serem, assim, muito focada na prova, né? Então, as aulas, elas ensinam você os macetes da prova, né? Elas ensinam como você escrever, a estrutura ali da redação que é necessário, como que você lê rápido o texto, escaneando o texto somente. Então, tira um pouco do foco do aprendizado em inglês, né? E assim, que você está me falando, o NZCEL, ele não tem que preparar o aluno técnica, né? Ele já é somente uma aula, né? Ele não tem que preparar o aluno para nenhuma prova. Então, a intensidade de ensino é somente da língua, não de técnicas para uma prova. Seria isso mesmo? É isso mesmo. A conexão é isso mesmo. Sim, o aluno ele vai ter o conteúdo acadêmico, então ele não vai se preparar a fazer uma prova como o IELTS. Ele vai ter um curso intenso, acadêmico, que ele vai saber escrever em contexto acadêmico, aprender mais vocabulário acadêmico, ele vai ter que escrever lá textos complexos, né, de uma certa forma, que vai preparar para um aluno, principalmente quando vai fazer uma pós, que vai ter que fazer vários trabalhos, vários assessments. Então, o aluno ele vai ter essa... O NZCEL tem similaridade, então, com o inglês acadêmico que é ensinado em universidades? De uma certa forma, sim. É que a diferença é que o inglês acadêmico ensinado na universidade, ele é um inglês general, né? Ele é um inglês mais abrangente. O NZCEL é um curso focado nesses dois, como a escola qualificou, parte A e parte B, que o aluno, ele tem, como eu posso colocar? Ele é um curso compacto de 16 semanas, que o aluno ele tem que atingir, né, um certo nível nesse período, por isso que isso a gente vai entrar depois, não sei se eu estou atravessando, mas não tem problema. Ele precisa ter um nível de inglês, não é qualquer aluno que pode entrar no NZCEL. Por isso, por quê? Por quê? Porque o aluno ele precisa já ter um nível de inglês para ele conseguir acompanhar. Sim. O inglês acadêmico em uma universidade, ele vai aprender o inglês acadêmico, mas é como se fosse um General English. O NZCEL não. Ele é um curso intenso, focado, que o aluno tem que atingir, tem que passar nos assessments, passar nos exames, para que depois de 16 semanas ele seja reconhecido pelo NCQA, que ele tem, no mínimo, né, um 6.5, que é o reconhecido pelo IELTS, para poder fazer ou uma pós ou um master. Ou, se ele fizer um level, que no final ele tenha o equivalente ao 6.0. Então, a diferença é essa.
Então, assim, nesse contexto, qual que seria a diferença básica entre um curso de inglês normal, né, que o aluno faz, o preparatório e o NZCL? A gente aqui o NZCL seria mais técnico, né, ensinando técnicas para a pessoa poder passar, vou atingir a nota, né, que ela deseja lá na prova do IELTS. O MZCL, ele é bem focado, você tem um bloco de período de tempo para atingir aquela nota, né? Então, o aluno realmente se dedicar, pelo que eu entendi, né, dedicar bastante, realmente atingir conseguir chegar ao final do curso da maneira que é esperado, né? Porque se ele finalizar o curso e ser certificado, ele vai ter lá a nota final que equivale ao IELTS. E o inglês geral seria talvez o inglês do dia a dia, geral, do aprender o básico e tal, mas o inglês ele tem também até o avançado, né? Então, como que você descreveria, qual que seria a diferença básica entre os três? Então, exato, você, de uma certa forma, já até fez um resumo. Bom, o inglês geral, o General English, é para um aluno que queira aprender inglês, que não tenha nenhum tipo ou até um certo conhecimento, mas que queira expandir, avançar esse nível de inglês. Então, onde vai ser explorado as 4 skills, né? Ouvir, falar, escrever, ouvir falar, escrever e ouvir falar, escrever, writing, reading, listening, speaking. O inglês general vai ensinar isso. O preparatório do IELTS, ele vai preparar o aluno para fazer um exame. Então, ele vai indicar quais são as estruturas, quais são as técnicas para você aprender a ouvir, aprender a escrever de uma maneira rápida, aprender qual a melhor estrutura para fazer, né, a redação, o writing. Então, ele te prepara, ele te dá dicas e técnicas para fazer um exame. Então, você não vai adquirir nenhum conhecimento. Então, se você tem um nível de inglês e você faz o preparatório do IELTS, você vai sair do preparatório do IELTS com o mesmo nível de inglês. O General English, o aluno ele pode começar. Todos os cursos, é claro que vai depender da desenvoltura, da dedicação dos alunos. Mas no General English, eu tenho casos de alunos que vêm do seu país, da América Latina, sem nenhum nível de inglês. Então, ele começa aqui no beginner e depois de 6 meses ele pode sair no intermediate. Como às vezes eu tenho um aluno que chega no elementary, seria um nível depois do beginner, e ele acaba depois de 6 meses no beginner, no elementary, perdão. Então, isso vai depender muito da dedicação de cada aluno, né? As aulas, elas são 4 horas de inglês, então o aluno que faz o intercâmbio é totalmente diferente de um aluno que está aí no Brasil, que faz, né, essas aulas que são 2 vezes por semana, uma vez por semana, 1 horinha. Claro que aqui é diferente, são todos os dias da semana, de segunda a sexta, 4 horas, mas se você mesmo assim você sai daqui e você continua falando em português, escrevendo em português, só se relaciona com brasileiros, ouve só música brasileira. Então, a sua evolução vai ser totalmente menor ou menos eficiente de um aluno que, além de estudar as 4 horas em sala de aula, ele também se dedica praticando o inglês no trabalho, tentando fazer amizade com pessoas de outras culturas para poder praticar o inglês. E o NCCL, a diferença dele é porque, primeiro que o aluno, para fazer esse curso, ele, como eu mencionei, ele tem que ter um nível de inglês, para fazer um level 4, ele tem que ter no mínimo um intermediate, quase indo para o upper, e para um aluno que queira fazer o NCCL level 5, tem que ter um upper quase avançado. Primeiro, para que ele consiga entrar no curso, depois ele tem que estar dedicado, preparado para fazer essas 16 semanas, que é um curso, não digo que seja um curso intenso, mas é um curso complexo, um curso que você
vai ter exames, que você vai ter assessments, ele é dividido em parte A e parte B, como eu mencionei. Então, o aluno ele só vai para a parte B se ele passou a parte A. Então, é um curso que o aluno tem que estar preparado e tem que ter uma dedicação maior do que um General English, porque você está aprendendo, ele vai aprender no seu tempo. O inicial, não. Você que tem que se adaptar ao tempo do curso, que são as 16 semanas. Então, acho que isso também faz uma boa diferença. Legal. Desculpa, tá dando atraso aí, eu só comentei que foi legal aí, isso que você falou, né? Que realmente a pessoa que tem que se adaptar ao curso, né? Porque ficou bem fácil de entender aqui para mim. Mas você estava falando, eu estava pensando aqui uma coisa que eu acho que muita gente deve ficar curioso. O NZCL, pelo nome, já fala que é Nova Zelândia. Então, ele só é aceito na Nova Zelândia, o certificado dele só é aceito na Nova Zelândia? Sim, ele é um certificado que é reconhecido em toda a Nova Zelândia, mas ele é só reconhecido aqui pelo que você disse, pelo próprio nome, né? Essa é uma diferença que alguns alunos, às vezes, preferem em fazer um IELTS, um TOEFL, um Cambridge, um Language Center, porque você fazendo um curso como esse, você tem um reconhecimento mundialmente. E o NZCL, ele é reconhecido nacionalmente. Esse eu acho que é o único ponto negativo, se a gente pode considerar como ponto negativo, seria esse. Lógico que ele é aceito aqui, isso é uma outra coisa que, para quem quer vir para cá, quem quer fazer um plano de carreira aqui, faz toda a diferença, porque um aluno que faz um General English, no final do curso, você vai ter aquele certificado bonitinho que você se graduou no nível X. O NCCL, não. Depois, quando você acaba o curso, você tem um certificado reconhecido pelo NCQA, né? Você sabe que é o órgão aqui do governo que reconhece a qualidade de ensino. Então, o aluno que apresenta esse certificado está mais do que claro que ele tem um bom nível de inglês. Mas tem esse lado, esse ônus por esse curso só ser aceito em toda a Nova Zelândia. Acaba sendo uma limitação, né? Mas, na realidade, eu vejo claro, isso aí que você falou. Se a intenção de ficar um pouco mais na Nova Zelândia, é uma excelente opção, né? Porque a pessoa vai poder utilizar ele, inclusive, para entrar em outros cursos, né? Dentro da Nova Zelândia. Não serviria para outro país, né? Para a Nova Zelândia serve. E é um certificado também, né? Do mesmo jeito, se a pessoa fosse fazer um inglês geral, vocês dão um certificado, o NZCL também a pessoa ganha um certificado. Se for para ela voltar para o Brasil, né? O certificado, de certa forma, vai valer do mesmo jeito, eu imagino. Sim, com certeza. Não, e até mais, né? Porque o NCCL, como eu falei, não é um certificado do NCQA, né? Então, é um órgão do governo que está atestando que você tem realmente aquele nível avançado de inglês. Diferente do General English, que é um certificado da escola, como qualquer escola, quando a gente estuda, ou aqui no Brasil, você estudou curso X. Então, já tem esse diferencial também. Então, acho que ficou claro aqui para mim, se a gente pensar em para quem que é indicado cada curso, você falou para inglês geral, pode ser para independente do nível de inglês da pessoa, né? Por exemplo, se ela tem inglês básico, ela pode ir e se matricular em curso de inglês. Mas não vai poder entrar num preparatório para IELTS nem em um curso de NZCL. Exato. Mas se ela já tiver inglês intermediário, ela já consegue entrar num preparatório de IELTS se ela tiver a intenção, né, de fazer a prova. Lembrando que, pelo menos por experiência, eu diria que é melhor você aprender inglês e depois de fazer o preparatório, né, porque aí você só vai aprender as técnicas. Você mencionou que a pessoa não vai melhorar de nível no IELTS, porque é mais técnica do que realmente o aprendizado do língua. E o NZCL seria indicado para quem já está indo para o avançado, né, pelo que você falou aí, e que realmente quer atingir um IELTS 6 ou um IELTS 6,5, que é o nível 4 e o nível 5, né? Sim. E me fala uma coisa,
Não tem... Tem algum outro depois ou não existe? Oi, desculpa. O nível 5 do NZCL, ele é o último nível ou tem alguma coisa... Não. É o último. Então, só existem esses dois. Então, esse curso ele é basicamente feito para quem quer, então, cursar um diploma ou uma pós-graduação em um mestrado, né? Sim. Geralmente, é os níveis de IELTS necessários, 6 ou 6,5. Exato. Legal, porque eu acho que fica bem claro aí para as pessoas entenderem também, porque tem muita gente que às vezes precisa do IELTS 7 para reconhecer um diploma ou para fazer alguma outra coisa. Não tem certificado. É porque ele, na verdade, quem faz esse curso é 6,5 plus, né? Então, claro que se ele fizer, porque esse curso, como ele é um certificado que no final você passou, então ele equivale a no mínimo 6,5, pode ser que esse mesmo aluno, se ele quisesse avaliar e ele fazer o IELTS, ele pode tirar 7, pode tirar 8, mas é 6,5 plus. Uhum. Então, se ele quiser provar, se ele precisar provar uma nota 7, ele vai poder fazer um IELTS, né? E ver o resultado é compatível. E outra coisa, geralmente os cursos, acho que de inglês e IELTS, a pessoa pode começar toda segunda-feira na escola. O NZCL também tem essa possibilidade? A pessoa pode começar toda segunda? Não. Não? Não, como ele é um certificado, né, não é um General English, então é um curso fechado, então nós temos datas específicas. Geralmente nós temos de 2 em 2 meses intakes, e aí o aluno ele tem que começar como se fosse uma graduação, né, como se fosse um curso de Level 8, Level 7, Level 9, então tem datas específicas, então o aluno tem que começar nessa data. Eu até tenho aqui, para você ter uma ideia, a relação de algumas datas, depois eu posso mandar para você. Então, tem várias datas ao longo do ano, né? Sim. Geralmente de 2 em 2 meses nós temos intakes. Claro que a gente, né, principalmente, infelizmente, com essa pandemia, os números, a gente precisa ter, lógico, um número mínimo de alunos para manter e fazer o intake acontecer, mas graças a Deus a gente não teve esse problema desde o início dessa pandemia. Então, geralmente nós temos intakes de 2 em 2 semanas, de 2 em 2 meses, perdão, e a gente começou a oferecer o intake agora evening, porque antes a gente só tinha o NZCL 4 e 5 só no horário da manhã, e agora a gente começou a oferecer no horário da noite também, devido à procura de muitos latinos, que também é intercalado. Então, por exemplo, em agosto, eu tenho um intake daytime, que é dia 10 de agosto, e no dia 24 de agosto eu tenho um intake que é evening. Então, a gente está fazendo esse primeiro intake evening como teste. Se a gente começar a ter mais procura, porque até então a gente tinha mais procura para o horário da manhã, a gente vai realmente manter o horário da noite também, oferecendo o NZCL. E até aproveitando a deixa... desculpa. Pode falar. O horário do curso, ele é de 4 horas, o mesmo horário do General English. Então, daytime é das 8h30 ao 12h30. E ele tem workshops no horário da tarde, que é opcional, né? O aluno não precisa participar, mas caso ele queira, não é pago, é opcional no horário da tarde. E para o aluno que faz à noite, o horário também é o mesmo horário das classes, tanto de General English como preparatório para o IELTS, também das 5h30 às 9h30, segunda a sexta-feira, e caso o aluno queira, tem um workshop no horário da tarde. Sim, o workshop, então, é aberto para todos os alunos? Sim. Legal. E outra coisa aqui, para estudar inglês geral, toda segunda-feira, o aluno chega na escola e ele tem que fazer uma prova, né, para identificar em que nível que ele entra. O NZCL exige já um nível de inglês maior.
ele também tem que fazer uma prova. Essa prova, por exemplo, porque se um aluno está aqui no Brasil e vê essa oportunidade, nossa, vou fazer o NZCL que é melhor para mim do que eu fazer um preparatório para o IELTS, né? Porque eu acho que uma das vantagens do NZCL é a prova, porque a prova do IELTS, ela é bem estressante até, eu diria, né? Porque você tem aquele período de tempo ali para mostrar tudo que você aprendeu. Tem muita gente que tem pânico de prova, chega lá na hora, dá branco, não consegue fazer nada, né? E às vezes você fica muito à mercê da sorte, né? De certa forma. Quando eu fiz o meu IELTS, eu me lembro bem que eu fiquei assim chocada porque eu fiz o acadêmico e os áudios eram todos sobre os tratados maoris. Eu não conhecia o assunto, então eles começaram a falar, eu fiquei, nossa, eu não sei o que eles estão falando, ao invés de focar, por exemplo, no inglês, né? Então eu acho bem estressante mesmo fazer a prova do IELTS. Se fosse na minha época, né, que não tinha o NCCL, eu ia preferir fazer o NCCL, porque eu me matriculava ali por 12 semanas, eu sabia que se eu me dedicasse fazendo os exercícios ao longo do curso, eu ia a nota que eu precisava, né, para fazer ali um diploma, um mestrado, enfim. Então, eu acho que seria muito mais interessante, né? Sob o meu ponto de vista, claro, né? Mas, enfim, se a pessoa está aqui no Brasil, como que ela vai provar que ela tem inglês suficiente para entrar direto no NZSCL? Tem alguma prova da escola? Ela tem que fazer a IELTS? Como é que funciona? Sim, nós oferecemos o nosso APT test, que é o nosso teste interno, quando um aluno tem uma agência que o representa. Então, a escola pode enviar para a agência e a agência vai se responsabilizar em supervisionar o teste. Então, o aluno ele pode fazer esse teste aí no Brasil, supervisionado pela agência que o representa. Caso o aluno também já tenha feito um teste de proficiência, qualquer um deles, o IELTS, o TOEFL, o Cambridge ou qualquer um deles Language Center, ele pode nos enviar e aí, mediante o baseado no resultado dele, nós vamos saber se ele tem condições de fazer. Às vezes o aluno teve uma média baseado no 5.5, então ele queria fazer o NCCL Level 5, mas devido ao score dele, ele pode fazer o Level 4. Ou, às vezes, ele queria fazer o Level 4, mas como ele tem um IELTS 6, ele pode fazer o Level 5. Então, nós temos essa opção. Então, se o aluno ele já fez o teste de proficiência no Brasil, ele pode nos enviar, que isso vai ser válido para avaliar qual é o nível dele de inglês, contanto que seja um IELTS ou um teste de proficiência recente, que ainda seja válido, né? Não adianta um aluno fez IELTS em 2002 e mandar, porque com certeza o nível dele pode ter ou piorado ou evoluído. Então, no caso como esse, a gente teria que fazer o nosso teste interno. Esse teste interno não é pago, então a gente consegue enviar para a agência que o representa, e ele manda para a gente e a gente consegue avaliar se ele tem nível suficiente. A mesma coisa acontece aqui, nós oferecemos o nosso APT Test todas as quintas-feiras, ao 12h30, então todos os alunos que estão aqui na Nova Zelândia podem fazer o agendamento conosco, vir na escola. O teste é como se fosse um exame do IELTS, né? Então vai ser avaliado as 4 skills, então é um exame um pouco intenso, vai demorar umas 3h30, 4 horas, e aí o aluno faz e no dia seguinte a gente já tem o resultado. É muito interessante ressaltar que nas duas situações, o aluno sempre vai fazer o writing, reading e listening. Se ele for mal, infelizmente, ele nem passa para o speaking. Tanto quando o aluno estiver offshore, então se ele fez o teste, eu mandei para você, você tem um aluno e ele fez essas 3 skills e ele já foi mal, então ele nem vai fazer o speaking, a gente já para o teste por aí.
O speaking, quando o aluno está offshore, a gente faz via Skype, e o aluno, quando está aqui, claro, ele vai fazer direto com o diretor, face to face. Então, também é a mesma coisa. Se o aluno está aqui, ele fez as primeiras, perdão, fez as primeiras skills, e aí ele já não foi tão bem. Então, dependendo como a gente perceber que está sendo o aluno durante o exame, então a gente já para e ele não faz, tá? Sim, então, só para recapitular aqui uma coisa, né, de como que funciona o NZCEL. Qual o certificado que é compatível para entrada em qual curso da Nova Zelândia? Só para quem está vendo, né, esse vídeo poder entender. Se ela fizer o Level 4, o que significa? O Level 5, o que isso significa? Então, se ela fizer o Level 4, vai ter um nível de inglês para fazer uma graduação na Nova Zelândia. Isso, uma graduação equivalente a uma Level 7, a um nível 7. Se o aluno faz o NZCL Level 5, ele vai ter um nível de inglês suficiente que equivale a ele poder estudar na Nova Zelândia uma pós-graduação ou um master. Essa é a diferença. Excelente. Acho que ficou bem claro, porque realmente, né, se a pessoa, então, tem uma meta de fazer uma pós-graduação ou um mestrado, né, onde ela vai poder trazer a família, ela tem que trabalhar, né, estudar para conseguir entrar no NZCL Level 5 por 16 semanas, daí ela estuda para caramba durante essas 16 semanas, saindo com o certificado na mão, já é a comprovação de inglês necessário para ela se matricular num curso de mestrado, por exemplo, né? Exato. E é o que você falou, né? Eu acho que isso também é outro diferencial para esses alunos, que eu também sofro do mesmo problema, que tem esse pânico. Fala em exame, para mim, falou em exame, até exame médico, eu já fico nervosa, minha pressão aumenta. Imagina exame para avaliar o meu nível, independente de inglês ou na faculdade, enfim. Então, a gente vive muito, tem muitos alunos que têm esse tipo de problema, né? Essa neura, que a gente pensa que não, mas é muito mais comum do que a gente imagina, né? Esse pavor, né? Às vezes a pessoa tem um nível de inglês absurdo. Eu vejo aqui que tem aluno que está no avançado e já fez o nosso teste interno. Por ser teste, o aluno foi super mal, parecia que ele tinha um nível elementary, que ele entrou em pânico. Então, esse curso eu acho que é muito interessante exatamente para isso. Faço das suas as minhas palavras, se quando eu cheguei na Nova Zelândia, se tivesse esse curso, com certeza eu teria feito, porque eu também, quando eu fiz o IELTS, eu também fiquei em pânico, eu fiquei prestando atenção, tentando entender, e aí foram passando, aí foi me dando um desespero, porque eu já tinha perdido, e aí eu falei, acabou, quero começar a chorar. Então, fazer um curso como esse, você sabe que você tem que se dedicar, mas você sabe que você tem 16 semanas que você está trabalhando dia a dia para o seu objetivo final. Você não está sendo avaliada simplesmente em 2, 3 horas, então é totalmente diferente, né? Então, eu acho que isso é uma grande vantagem que um aluno que se propõe a fazer esse curso tem, né? Ele está se preparando, por isso que o conteúdo e a evolução, os requisitos que esse curso contém vai fazer com que esse aluno esteja muito mais preparado para fazer depois uma graduação, uma pós, porque ele não simplesmente tinha inglês, fez o exame e foi constatado que ele tem. Ele foi ensinado a ter contexto acadêmico, vocabulário, então ele vai estar muito preparado para fazer um curso, uma pós, do que um aluno que fez um inglês e depois fez um IELTS. Então, eu acho que faz uma grande diferença. Com certeza. Para finalizar aqui, que a gente já estourou o nosso tempo, né, para variar, eu queria só perguntar uma coisa que eu acho que a gente já respondeu, né? Porque eu ia falar, Aline, você indicaria esse curso mais do que um inglês? Né? Eu acho que eu já deixei claro com as minhas palavras, né, que inclusive se fosse eu também faria o curso, né, mais do que um inglês,
porque eu pensando agora no inglês normal, né? A gente comparou bastante com o IELTS, mas se a pessoa já tem um inglês avançado, ela fazer o inglês por fazer inglês, é mais viável que ela faça um curso que dá a ela uma certificação maior, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, com certeza, você também acredita que é mais interessante, né? Sem dúvida, porque, de uma certa forma, o aluno, se ele, por exemplo, já está no inglês avançado, se ele mudar de escola, ou se ele já está no inglês avançado e ele continua estudando conosco, o que esse aluno vai agregar de conhecimento depois que ele já está no nível avançado? Agora, um aluno que já tem um nível avançado, ou um upper, e queira fazer mais 16 semanas de inglês ou 24, fazendo um curso como esse, primeiro que já tem esse grande ponto que ele já tem automaticamente menos um custo, né? Porque ele não vai ter que, no final desse curso, ainda fazer um exame, então ter esse custo de fazer um exame do IELTS, TOEFL, whatever, e ele vai ter um inglês totalmente acadêmico que vai o preparar muito mais do que ele fazer mais curso de inglês. Então, eu acho assim, o aluno que não tem inglês, claramente tem que vir se preparar tem que fazer General English, estudar, chegou a um certo nível, se ele quiser, claro. E outra coisa que eu acho que é importante a gente enfatizar, porque muito aluno acha que vai, né, eu acho que eu já mencionei isso, mas eu gostaria de enfatizar, IELTS não vai fazer nenhum aluno ter um nível melhor de inglês. Então, tem muito aluno que chegou no intermediário, quer mudar para o IELTS. E ele está perdendo a chance de adquirir mais conhecimento, de aprender o inglês. Então, eu acho que o aluno deveria se conscientizar que, se ele não for fazer a prova do IELTS, não faz sentido ele mudar para fazer. Se, claro, o aluno que está fazendo 24 semanas, chegou no final, queira ter uma ideia como é o preparatório do IELTS, sim, faça. Mas o aluno, é interessante que o aluno aproveite essa live para ter a oportunidade de avaliar que o preparatório do IELTS é interessante para quem quer realmente fazer o exame. Não faz sentido um aluno que não queira fazer, ou não vá fazer o exame no final do curso, fazer o preparatório, né? Porque ele vai aprender a estrutura de uma coisa, as estratégias, as técnicas de uma coisa que ele não vai usar. Claro, preparatório do IELTS, às vezes o aluno depois vai fazer algum exame, mesmo que seja o Cambridge ou whatever, aí sim, pode ser válido. Mas se ele não tem esse propósito, aí perde o sentido. Então, claramente que eu recomendo. Me passou um pouco a cabeça aqui que eu acredito que as pessoas também devem estar se perguntando. A gente falou tanto desse curso. Em termos de custos, ele é muito mais caro que os demais? Não, ele não é muito. Lógico que ele, por ser um certificado, o valor dele é diferenciado do valor hoje, principalmente que a gente está, devido à pandemia, oferecendo para o mercado da América Latina. Então, mas também, devido à pandemia, a gente também está fazendo valores promocionais para esse curso. Lógico que tem uma diferença de preço, mas não uma coisa orbitante que seja fora de cogitação ou muito fora do que um estudante brasileiro teria condições de pagar. Pelo contrário, eu acho que o aluno tem que avaliar qual é o custo-benefício. Legal. Eu vou pagar um pouquinho mais, mas eu vou ter um certificado reconhecido pelo NZQA, que isso vai abrir portas para ele aqui na Nova Zelândia. Ou eu vou pagar menos. E a gente fazer uma prova de IELTS. Né? Exato. Então, acho que vale muito o aluno avaliar entre custo e benefício, o que no final, a longo prazo, o que vai ser mais vantajoso, não um plano imediatista. Então, acho que isso faz toda a diferença. Legal. Então, só para finalizar aqui, eu queria falar para vocês que a escola que a Aline representa essas três opções, tanto de inglês quanto de preparatório e o então, se vocês ficaram interessados em saber um pouquinho mais, eu posso ajudar vocês, né? E enviar né? Vocês conseguem ver a diferença de valores também, mas
Então é isso. Aline, muito obrigada pelo seu tempo e participação aqui. Foi muito esclarecedor para mim, eu espero que para as pessoas também. Obrigada a você, Rosana. Obrigada pela oportunidade. Isso é parte do meu trabalho. Eu trabalho aqui como gerente da América Latina com muito carinho, então toda a oportunidade que os meus parceiros me dão de esclarecer, tirar as dúvidas que os alunos tenham, me dá muito prazer. É isso que eu faço com muito amor há vários anos. Muito obrigada. Obrigada, Aline. A gente se fala então. Pessoal, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau, tchau.